Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos dar nossa gratidão ao nosso Deus por mais uma oportunidade de mais à noite expressar a palavra do Senhor. Amados irmãos ouvintes que estão presentes diante agora desse aparelho, que possa você estar atentamente percebido, que possa nessa noite ouvir a palavra de Deus e entender que nosso soberano é um Deus que nos criou para a honra e a glória do Santo Nome. Nesse instante, queremos levantar uma oração, que você se curvasse diante do que você está, fechasse os seus olhos para agradecer por mais um dia que estivemos, pelo nosso alimentar, nosso viver, por tudo nos concedeste neste dia a nossa vida. E nesta hora, encurva a tua cabeça conosco agora, soberano e altíssimo Pai soberano, nossa gratidão, queremos te honrar a Ti por mais uma noite, oportunidade que você nos concede. Nós estamos diante agora, Senhor, Tua santa palavra, Senhor, cada um que possa ouvir agora, Senhor, entender e compreender, que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, ó Pai, nos agora, Senhor, nos tome nossas vidas agora, Senhor, que possamos, através dos nossos lábios, ser abertos e a Tua palavra ser verdade expressada, Senhor. O Teu Espírito tem a incumbência, ó Pai, nos ensinar, nos instruir esta noite, que nós oramos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, meus irmãos, queremos dizer uma breve palavra para os irmãos da existência do ser humano, que nós existimos, porque diz a Bíblia que Deus criou o homem à tua imagem, à sua semelhança. Então, nós pertencemos a um Deus. E queremos ler um versículo, aqui no livro de Gênesis, Gênesis 1, 27. Se quiser acompanhar com sua Bíblia, pode acompanhar. E criou Deus o homem, a sua imagem, e Deus criou macho e fêmea. Disse, e Deus criou o homem à sua imagem. Imagem, Deus o criou, macho e fêmea os criou. E diz, e Deus criou o homem. Se Deus criou o homem, o ser humano, nós temos um Deus que nós fomos formados, que nos formou, e para que possamos ser um ser humano que raciocine, que pense, que tudo possa entender, tudo nós fazemos porque temos raciocínio. Se você pegar uma formiga, a formiga também quando ela se encontra com a outra, elas se param e se encontram, parece que conversam as duas. Então nós somos diferentes, nós temos seres humanos que possamos pensar, analisar e falar. Então, se nós somos criação de Deus, nós pertencemos a Ele. E quando nós pertencemos a Ele, temos uma segurança, a segurança nossa em Deus. Diz a segurança daqueles que refugiam no Senhor. E nós temos um Deus que nós podemos confiar nele. Que às vezes queremos deixar nessa noite a confiança em Deus também. Se nós pertencemos a Ele, Ele é um Deus zeloso que cuida de nós, nos guarda, nos protege, nos livra. E aqui, às vezes, dizemos para os irmãos, a nossa segurança está em Deus. Que nós estamos na terra, nós estamos na terra, nós temos que uma segurança na terra. Como segurança, nós se protegemos de todas as coisas. Se nós ficarmos assim, temos enfermidade, você procura um plano médico, você procura um médico, melhor médico. Ou você tem a sua idade chegando, você tem um plano, você tem talvez um seguro de vida. Quando você a idade chegando, você procura se aposentar. E tudo isso, você tem um valor guardado, você segura nesse valor. Mas estamos falando que hoje a nossa diferença é a segurança em Deus. Nós temos que a segurança em Deus. Tudo Ele, nós temos a certeza que Ele nos guarda, porque nós temos um plano melhor, pode ser um bom hospital, um bom plano médico, mas tudo isso, a nossa segurança, e não guardar nossa vida, se Ele não nos proteger, podemos ter um melhor medicamento, melhor, talvez, medicina, mas se Deus falar que nos segura nós, nos leva. Então, é isso que os irmãos entendam esta noite. A nossa segurança está em Deus. Por isso, também, diante da situação que se encontra agora, diante do Brasil, a terra, nossa segurança continua sendo em Deus. Confia no Senhor. Se Ele é nossa segurança, nós sim, devemos estar se precavendo em tudo nas nossas vidas. Se precaver, porque ser prudente, ser vigilante
em tudo nós temos que se precaver. Por isso nós temos um plano na terra, como aqui dizemos aqui o exemplo, a aposentadoria, um plano médico, mas nós temos que se precavendo na terra, mas a nossa segurança está no Senhor. Quando ele diz que tem um plano na nossa vida, mas Deus tem um plano na nossa vida, e ninguém muda, porque nós temos a segurança nele. Dizer para os irmãos também, essa noite, nós pertencemos a uma criação, nós pertencemos ao nosso Deus. Então nós temos um dono. Então se ele nos criou, nós nos pertencemos a ele. Pertencemos a ele. Então ele cuida de mim, cuida de você. Nós temos que, semelhante, se ele cuida de nós devemos confiar, pertencemos a ele. Semelhante, dizer os irmãos que um pai, uma mãe tem seu filho, nós pertencemos a um pai, uma mãe. Quem para quem o pai e a mãe? E quem cuida de nós? É o pai com a mãe. Mas nossa segurança está em Deus. Diz para os irmãos também, como diz sim ele, que se cuida de nós, porque diz ele assim, somos imagem dele. Imagem dele. E podemos, como dizendo que um pai esquece de uma mãe, amamenta, mas nosso Deus não esquece de nós, porque nós pertencemos a ele. Por isso, irmãos, Deus, ele é nossa segurança. Quando nós pertencemos a ele, semelhante a você, por exemplo, nós temos uma marca de Cristo, nós temos um dono, nós pertencemos a ele, e ele é que nos garante a nossa vida. Portanto, que os irmãos entendam hoje que a nossa segurança está em Deus, que nós pertencemos a um Deus. Diz também aqui, não temos como se for, aqui, relata a Bíblia, pertencer a Deus, pois somos a noiva de Cristo. Somos a noiva de Cristo. Nós pertencemos a Ele, somos a noiva de Cristo. E a noiva é a igreja. É a igreja. E diz a Bíblia Sagrada, aqui, diz para os irmãos, que nós devemos temer. Aqui diz a Bíblia Sagrada também, relacionando, que tinha as 10 virgens e prudentes. Elas se prepararam para encontrar com o noivo, que é Cristo. Portanto, elas somente encontrou com ele que as prudentes. Prudente, o que é prudente? São vigilantes. Nós percebemos Deus, mas temos que ser vigilantes também, para nós ter ele conosco. Se nós somos imprudentes, jamais nós podemos ter um encontro com ele, sentir a presença de Deus. Porque nós somos imprudentes. E às vezes aqui dizemos, irmãos, prudente é semelhante nós ser prudente a Deus. Nós entendemos uma coisa, as 10 eram prudentes e as outras 10 não eram prudentes. Vimos um Deus, mas temos que ter vigilância em tudo, porque semelhante um exemplo, quando você tem uma enfermidade, um problema, você toma um medicamento mais leve, e quando dessa vez a enfermidade é um pouco mais grave, o médico determina um antibiótico, um remédio mais forte. Então, quer dizer, vamos entender uma coisa, também nós temos que ser, quando nós somos imprudentes com Deus, ele usa uma estratégia conosco, nos repreende, que tudo que ele ama, ele repreende. Então, Deus nos cobra de nós, requer mais de nós. Então, é isso que os irmãos entendam. Quando a enfermidade é mais elevada, o medicamento é outro. Então, quando nós estamos também desobedientes a Deus, também Deus conosco, ele também nos repreende, ele nos ensina, nos instrui, que possamos estar obedecendo. Enquanto aqui, quando as 10 prudentes tinham azeite, e as 10 não. Que nessa noite, queremos dizer, irmãos, vamos continuar sendo prudentes sempre, que temos certeza que nosso Deus, ele é fiel, nos abençoar. E diz também aqui, que quando pertencemos a Deus, temos um pastor. E diz a Bíblia que ele é pastor e diz que o pastor cuida das ovelhas. Nós passamos a ser ovelha de Cristo. Então, se pertencemos a ele, somos ovelha dele, do seu pasto. E diz a Bíblia que o bom pastor, ele entra pela porta. E diz assim, e chama as suas ovelhas. E diz que a ovelha conhece a voz do pastor.
Então, meus irmãos, nós pertencemos a Ele nesse instante agora, nós pertencemos a Ele é nosso pastor. E o Salmo diz, Ele é nosso pastor e nada faltará. Vai entender nessa noite, porque nós somos ovelha de Cristo. Ele que nos instruiu hoje sobre a pertencer a Ele. Se nós pertencemos a Ele, temos certeza de uma coisa, Lamandre Surimicanto, Ele cuida de nós. Ele é um Deus fiel e verdadeiro. Por isso não é motivo de estar preocupado esta noite, temendo com a situação que se encontra, porque nós pertencemos a um Deus vivo, que o próprio Deus deu a sua vida por nós. Temos o sangue na cruz do Calvário. Portanto, que nós estamos assegurados nas mãos do Senhor. Também em São João 10, diz assim, 2, né? Que o bom pastor dá para as suas ovelhas. E também diz aqui, o 11, versículo 11, vou contar para os irmãos aqui, vão entender direitinho que é pela palavra que estamos falando nessa noite, no livro de São João. Diz, aquele que, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E diz o versículo 11, eu sou o bom pastor, e o pastor dá vida pelas suas ovelhas. E deu a sua própria vida por nós. E nós somos ovelhas do seu pasto. E diz assim, aquele que entra por essa porta sairá e será pastagem. Porque nós estamos aí diante dessa porta, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim sai e será pastagem. É necessário nós entendermos que nosso Deus, ele nos traz junto dele, para que possamos entendê-lo, compreendê-lo que ele é Senhor. Diz mais ainda, ele dizendo, se nós pertencemos a Deus, quando pertencemos a Deus, é semelhante, Deus é Deus e Pai é Pai. Então, os irmãos entender essa noite, nós temos ele como Pai, e nós como filho, Ele é pai com filho. E o pai faz tudo por filho. Realmente no pai tem uma propriedade, vai dividir, às vezes, com entre irmãos. Então o que ele faz? Ele divide entre os filhos. E aqui nessa noite, então, uma coisa. Se nós percebemos a Deus, pois somos filhos de Deus. Somos filhos. E estamos aí, diz a Bíblia que o Espírito Santo nos habita em nós. Porque nós temos... Diz assim também, os irmãos entender melhor aqui, ele dizendo, eu sou a videira, vós é a vara, quem está em mim dá muitos frutos, sem mim nada podeis fazer. Nós temos que estar em Jesus, em Deus, porque nós pertencemos a Ele. Nós temos que estar pertencendo a Ele, e nós temos que estáis em mim, ele dizendo, e eu estarei em vós, porque nós pertencemos a Ele. Estais em mim e eu em vós. Isso acontece porque nós pertencemos a Ele. Então, quer dizer, irmãos, e assim Jesus dizendo aqui, que quando ele chamou assim, vinde bendito meu Pai, que por herança eu vos escolhi. Porque Ele nos escolheu como filhos. Então nós deixamos esquecer que nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai. E quando existe um Pai, nós temos certeza que o Pai nos garante. Existe também... Quando existe também, nós temos uma marca, é a marca de Cristo. Semelhante você pegar, por exemplo, nós observando, fazer uma analogia aqui, quando por exemplo, um homem tem uma fazenda, tem seu gado, ou seu animal, ele tem uma marca que ele faz ali, tipo uma chapa quente, ele pega, esquenta a chapa e põe na pele do animal, e fica aquela marca. Aonde for, sabe quem é o dono. Também nós também temos uma marca, que é o Espírito Santo que está em nós. Que uma vez diz assim, que você pode, alguém olha em você, já viu a diferença, vê a luz brilhando em você, fala assim, olha, você tem um jeito de cristão, você é crente, o seu jeito, a sua atitude, a sua maneira é diferente, porque nós temos uma marca, a marca de Cristo, porque nós pertencemos a um Deus. Por isso ele disse assim, ele falou assim, vou para o Pai, mas vos deixo um Consolador, porque nós pertencemos a Ele. Isso nós temos que entender. Por isso, nós, esta noite, não quer ser muito prolongado com essa palavra. Que os irmãos entendam, nós temos um dono. E esse dono é Deus, é Jesus. Por isso, a nossa segurança está nele. E somos propriedade dele. Somos propriedade de Deus. É igual semelhante, vou ter uma fazenda, por exemplo, você passa uma fazenda assim, ou algum lugar, você diz assim,
propriedade particular. Não entre, porque tem um dono. Aleluia. Chile me canta nébia. Sabe uma coisa, meu irmão, minha irmã, que você está ouvindo? Você é uma propriedade particular de Deus. Lamanto e sirimando. E como diz a fazenda, assim, não entre, proibida a entrada. Ele não vai permitir nada entrar, nada tocar em você, porque Ele é dono da sua vida. Ele cuida de nós. Por isso, esta é a mensagem essa noite. Lamandre me canta neve. Entenda em poucas palavras, quer dizer, nós pertencemos a Deus. E Ele diz fazer o homem a minha imagem e minha semelhança. Que Deus em Cristo, esta noite, vos abençoe. Você que está diante agora, palavra em poucos minutos, creio que você entendeu. Descansa, nós estamos segurados nas mãos de Deus. A nossa segurança está em Deus. Deus é socorro, refúgio bem na hora da angústia. Que Deus em Cristo te abençoe. Queremos orar com você. Amado Pai, Santo de Israel, queremos louvar a Ti por esta oportunidade de mais uma noite expressar esta palavra, meu Deus Pai querido. Queremos ter certeza que todos entenderam em poucos minutos, Senhor. Ó Pai, estou abençoando a este ministério, ao nosso pastor presidente, ó Pai, a todos os ouvintes, ó Pai querido Deus, e aonde alcançou essa mensagem, ó Pai, que possa, meu Pai querido, entender que nós temos um Deus zeloso que cuida de nós. Papai, eu estou abençoando, que essa noite também é o que ouviste, essa palavra, se alguém, ó Pai, está no intuito ainda de entregar a vida a Ti, que ele possa entender que Tu é dono, Senhor, que Tu és poderoso, é o Deus que salva, é o Deus que liberta. E assim oramos e agradecemos, Senhor, por todos os momentos, em nome de Jesus. Amém.